Que o Natal é a festa mais celebrada no mundo inteiro, a gente já sabe. Mas será que convém nós, como cristãos protestantes, celebrarmos essa data? Você já parou para pensar se você está comemorando da maneira correta com a sua família? Hoje eu vou responder aqui nesse vídeo as principais dúvidas sobre o Natal cristão. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que muita coisa a respeito da sua visão sobre o Natal pode mudar. Vem comigo? Olá, eu sou a Bia, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal. Aqui você encontra reflexões sobre Deus, a vida, estudos bíblicos, clube de leitura e tudo mais relacionado à vida cristã. Então se você gosta desses assuntos, já se inscreve aí. Eu coloquei uma caixinha lá no meu Instagram para o pessoal depositar as principais perguntas que eles tinham a respeito do Natal. E uma pergunta que apareceu que eu achei muito interessante foi: Jesus nasceu em 25 de dezembro? E a segunda pergunta foi: já que nós não sabemos que ele nasceu em 25 de dezembro, por que comemorar o Natal? E eu já quero iniciar falando para vocês aqui que nós não sabemos a data exata do dia do nascimento de Jesus. Nós não sabemos em que dia, de qual mês que ele nasceu. Essa data foi escolhida lá no século IV pela igreja para comemorar o nascimento de Jesus. Mas ainda tem bastante consideração que eu quero fazer sobre isso aqui mais pra frente. Só que apresentando para vocês aqui qual seria o meu motivo para celebrar o Natal. Bia, por que você comemora essa data? Para mim, o maior motivo de celebração do Natal é porque nele nós comemoramos a vinda de Jesus. Ela é a data do ano que o nome de Jesus é citado na boca de todo mundo. Ela é a data do ano que é comemorada em todos os lugares. Você vai na escola, tem comemoração sobre o Natal. Você vai no seu trabalho, tem comemoração sobre o Natal. Você vê nas ruas, elas estão todas decoradas comemorando o Natal. Quando você olha na televisão, os desenhos, os filmes, tudo que está passando na TV celebra e comemora o Natal. Tudo comemora o Natal da forma correta? Não mesmo. O Natal está na boca de todo mundo que está à nossa volta. Então ele é uma grande oportunidade de nós evangelizarmos as pessoas que estão à nossa volta. Sabe, quando nós olhamos para o Natal, nós vemos que nós temos um Deus que cumpre promessas. O nosso Deus, ele prometeu que ele viria como homem para nos salvar e ele veio. O Natal é a data que celebra essa primeira vinda de Jesus. E aí quando nós olhamos para o Natal, nós podemos descansar. Ele disse que viria e ele veio. Ele disse que morreria numa cruz e ele morreu. Ele disse que ressuscitaria e ele ressuscitou. Ele disse que estaria à direita de Deus e hoje ele está lá à nossa espera. E ele disse que vai voltar. Para mim, o maior motivo de celebrar o Natal é porque nós temos convicção de um Deus que cumpre as suas promessas. Uma outra pessoa colocou assim na caixinha: o Natal tem origem pagã? E sim, algumas tradições natalinas têm origem pagã. Mas existe algo que Paulo disse lá em 1 Coríntios 9, 22. Eu vou ler aqui. Olha só o que ele fala. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Então o maior objetivo do apóstolo Paulo era salvar pelo menos alguns dos quais estivessem ali à sua volta, alguns dos quais ele entrasse em contato. Nós, enquanto cristãos, temos a oportunidade de ressignificar essa data, apontando para Jesus. Esses dias eu achei muito engraçado que apareceu na minha timeline, alguém compartilhou um vídeo de um homem falando sobre o Natal. E aí ele falava que ele não ensina sobre o Papai Noel para os filhos dele, que os filhos dele não acreditam no Papai Noel. E aí ele fala: que Papai Noel o quê? Os meus filhos não vão ser enganados por mim, eu não vou ficar contando uma mentira e daqui a uns anos revelar para eles que o papai te enganou a vida toda. E aí ele ficou falando isso no vídeo, aí no meio do vídeo ele fala: Natal? O Natal de verdade é Jesus. E aí eu achei muito engraçado que eu entrei para ver os comentários. E aí no primeiro comentário estava lá: fulano, você é cristão? Aí ele colocou não e uma exclamação. E aí eu fiquei pensando sobre aquilo, né? Até a pessoa menos cristã possível que tem coragem de falar que não é cristã, com uma exclamação no final da frase, ela cita o Natal como sendo um evento em que o nome de Jesus deve ser lembrado. Imagine para nós que somos cristãos. E eu tenho uma confissão para vocês. Eu mesma não era uma pessoa ligada no Natal. Eu sempre fiz parte de muitas coisas na igreja, né? Nas épocas de comemoração do Natal, sempre comemorei na escola enquanto professora. O Natal para mim era mais um feriado, era mais uma data que a gente passava por ela. Enfim, era uma fase do ano, sabe? E aí o que aconteceu? Davizinho nasceu, meu filho, meu primeiro filho. E aí quando ele começou a crescer, ele começou a gostar do Natal.
Logo no segundo Natal dele, ele ficava vislumbrado com as luzes de Natal, com a decoração da cidade, com a época festiva em si, sabe? E aí quando ele fez 3 anos de idade, ele já assistia um pouco de televisão e aí ele começou a ver algumas coisas sobre o Natal. Eu olhei para aquela situação e fiquei pensando, o que eu vou ensinar para o meu filho a respeito do Natal? Porque está sendo bombardeado por todos os lados. Todo lugar que nós vamos está falando sobre isso. E a nossa casa é o lugar onde nós precisamos falar, em primeiro lugar, para os nossos filhos, para as pessoas que nos cercam, as pessoas que te amam, precisam saber o que você pensa a respeito disso. E aí eu falei, essa vai ser a data que eu vou ensinar sobre a vinda de Jesus para o meu filho. E aí naquele primeiro Natal, né, que ele já entendia um pouco mais, eu ensinei para o Davi sobre a vinda de Jesus. Ensinei para ele sobre os símbolos do Natal e as coisas que não convêm para nós. Então o Papai Noel, ele não tem nada a ver com o nosso Natal. E todas as outras coisas que roubam o foco principal do Natal cristão, é até contraditório falar Natal cristão, porque se o Natal é a celebração do aniversário de Jesus, né, é Natal, é pronto, né? Mas hoje em dia nós precisamos falar em Natal cristão, porque o negócio está tão desassociado de Jesus que para a gente entender uma visão bíblica do negócio, a gente precisa falar Natal cristão. Entenda que o Natal ele é uma grande oportunidade de nós evangelizarmos as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que convivem conosco. É a data do ano que todo mundo está propício para ouvir o nome de Jesus. Até as pessoas que celebram o Papai Noel, celebram só presentes, essas coisas, elas estão falando sobre o nome dele. Elas sabem o que essa data significa. Então nós temos essa oportunidade de elevar o nome de Jesus e ensinar o que é verdadeiro. Outra pergunta que eu recebi foi como os cristãos devem celebrar o Natal. Nós precisamos colocar Jesus no centro das celebrações. Então o que você precisa fazer aí durante o Natal? Precisa adorar Jesus, precisa orar com a sua família, cantar louvores. Esse precisa ser o foco principal. Sabe que as crianças, elas são muito lúdicas e algumas pessoas usam isso, inclusive, para usar o Papai Noel nessa data. Ah, porque o Papai Noel é lúdico, né? Ele é mágico, ele é uma data que, poxa vida, as crianças ficam felizes de ver o Papai Noel, de ganhar presente dele, mas queridos, nós podemos experimentar da presença do Senhor Jesus. Tem coisa melhor que essa para fazer, inclusive com as crianças. Então tem muita coisa legal para fazer. Inclusive esse ano eu fiz um advento com os meus filhos, compartilhei com outros pais lá no Instagram. E foi assim maravilhoso. Estamos para entregar os presentes que a gente comprou para eles e eu vou fazer um caça ao tesouro de Natal com vários versículos bíblicos, uma jornada totalmente cristã, assim, para eles entenderem sobre Jesus. No final vai ter uma carta de Jesus. Nós temos a oportunidade de trazê-lo de cidade, trazer alegria para essa data com o maior motivo dela, que é Jesus, a unidade das nossas famílias. Tudo que nós temos porque Ele nos deu. Essa pode ser uma data do ano, uma época do ano em que você vai discipular as pessoas que estão à sua volta, na sua casa. Não deixe que as outras coisas roubem o evangelho, a luz, o brilho de falar sobre Jesus aí na sua casa. Leiam histórias sobre Jesus, leiam os evangelhos, vendo tudo que Jesus fez. Evitem o consumismo exagerado, isso também é algo maravilhoso. E acima de tudo, o que nós temos que fazer? Só a gente ler lá Colossenses 3,17, diz assim: e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando a ele graças ao Pai. E aí uma pergunta que eu achei muito legal foi essa daqui, olha, como lidar com as tradições que não apontam para Jesus? Nós devemos orientar as pessoas que estão à nossa volta. Claro que a gente não vai sair condenando todo mundo e nem ensinando as crianças, né, dizendo para todo mundo, Papai Noel não existe, isso daí é do diabo. Eu já conheci crianças que faziam isso. Nós devemos combater a mentira, o mal, com o quê? Com o bem, com a verdade. Como que eu ensinei o meu filho que, na verdade, o Papai Noel não tem nada a ver com o Natal? Ensinando o verdadeiro significado. Se eu disser para vocês que eu já tive alguma conversa profunda com Davi, falando sobre enfeites que não são legais, enfeites que não remetem a Jesus, falando sobre mal, né, do Papai Noel, não tive. Mas eu ensinei a ele a verdade da palavra. Ensinei a ele sobre a vinda de Jesus. Não é só sobre o nascimento. Não é sobre só um Deus menino que está deitado numa manjedoura. Nós estamos falando de um Deus que se fez carne, do verbo que estava desde o princípio. Então Jesus ele não passou a existir só no Natal. Jesus, ele existe desde sempre, desde a fundação do mundo, ele sempre existiu. E a gente precisa ensinar e aprender e entender isso de coração. Ele sempre existiu, mas ele se fez homem.
E o seu nascimento, a celebração desse dia, é a celebração desse ato de amor do Senhor, que se fez homem para nos salvar. Nós celebramos o nascimento de Jesus porque nós sabemos da sua obra completa e da sua promessa a respeito da sua vinda. Ele vai voltar para nos buscar. Tem coisa que pode nos alegrar mais do que isso? Lembre-se do que está escrito lá em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, qualquer coisa que nós vamos fazer nas nossas vidas, nós precisamos apontar para Cristo. Seja celebrar uma data festiva, seja comer com a nossa família na ceia de Natal, seja juntar com os nossos amigos para uma celebração. Nós precisamos apontar para o Senhor. E isso não é só nessa data, não. Esse é um convite para toda a nossa vida, amém? Qual a diferença entre o Natal secular e o cristão? O Natal secular, ele é focado no consumismo. Ele é focado no Papai Noel, ele é focado nas cenas, ele é focado nos duendes, ele é focado naquela magia toda. O Natal cristão, ele é focado no nosso Salvador. Ele é focado na lembrança e na memória de que nós temos garantia da volta do Senhor Jesus. Ele é focado no João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o foco do nosso Natal, amém? E a última pergunta foi se eu acho errado ter uva passas em todas as coisas ou não. E a minha resposta é: uva passa só no doce, por favor. Agora eu quero saber de você, como que você costuma celebrar o Natal? Comenta aqui pra eu saber. Alguma dessas dúvidas já passou pela sua mente? Você tem mais alguma? Se tiver, coloca nos comentários que eu também quero saber e eu te respondo, hein? Me conta também se você gosta de uvas passas nas coisas salgadas ou só no doce igual a mim. É isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha falado ao seu coração de alguma forma. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha para o YouTube entender que esse vídeo é legal e entregar para outras pessoas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, me segue também lá no Instagram. Fique com Deus e até o próximo vídeo.